Então, olha só, né, nosso tema é esse, né, dentro da grande discussão sobre esse tema da medicalização. Eu escolhi esse título, Infância e Adolescência em Tempos de CID-11, né, para aproveitar o mote do lançamento, no ano passado, da 11ª classificação da Organização Mundial de Saúde, mas, é claro, eu não vou falar só sobre isso. Eu vou tomar como ponto de partida alguns números que começam a aparecer, principalmente a partir dos anos 2000, tentando, é claro que esses números têm que ser contextualizados, avaliados, debatidos, discutidos, mas tentando dar alguma dimensão do tamanho dessa questão, qual seja os transtornos ou problemas mentais na infância e na adolescência. Esses números começaram a aparecer principalmente a partir da publicação pela Organização Mundial da Saúde desse atlas sobre o panorama mundial das políticas de saúde mental para criança e adolescência no mundo todo. Esse atlas está disponível, né, no site em inglês, talvez em espanhol, no site da OMS. E de lá para cá, os números que geralmente circulam são esses. 10 a 20% de crianças e adolescentes apresentariam algum tipo de transtorno mental, desde aqueles mais simples e transitórios até aqueles mais intensos e permanentes. Geralmente, os estudos internacionais, a média tem que ficar em torno de 12%. Estudos brasileiros desse grupo fizeram uma revisão de estudos, na verdade, né? Ficou mais ou menos dentro dessa faixa. Então, a partir desses números, a gente pode começar a discutir, né? Isso é muito, sempre foi assim, está aumentando. É uma discussão, né, ainda em aberto, já que esse campo de pesquisas é bastante recente, e não é só recente no Brasil, não, é recente no mundo todo, né? Mesmo no país do NIC, a Inglaterra, que tem uma tradição do Sistema Nacional de Saúde, né, há políticas específicas para criança e adolescente, é coisa do final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, nesse caso, a gente não precisa achar que a gente está mais atrasado do que outros países, não. Mas tem alguns outros números que aí preocupam um pouco mais e mostram que pode ter alguma coisa errada nessa questão. Isso foi um estudo de 2011 que fez uma avaliação da prevalência cumulativa, um estudo aqui, nesse caso, só norte-americano, não é porque é prevalência cumulativa, você vai somando, você vai acompanhando a pessoa, o histórico da pessoa até uma certa idade, aqui no caso foi até os 21 anos, e vai somando os quadros psiquiátricos ou psicológicos que essa pessoa já teve, né? Então, ela pode até não ter mais, mas ela entra na contabilidade. E ele percebeu que 83% das pessoas, quando chegam aí, né, no início da vida adulta, elas se qualificavam para algum diagnóstico psiquiátrico pelos critérios do DSM, a gente vai falar disso daqui a pouco. Ou seja, né, a gente tem a revelação de que, pelo menos nos Estados Unidos, aos 21 anos, só 17% das pessoas podem ser consideradas normais no decorrer das primeiras décadas de vida. A normalidade, então, começa a virar minoria e a patologia começa a virar norma, nova norma. Pois bem, como é que a gente explica esses números e essa discussão? A gente tem pelo menos 4 maneiras de enxergar essa questão. Essa primeira maneira é a maneira mais tradicional, que a gente encontra nos congressos de psiquiatria, nos principais livros e revistas do campo do establishment psiquiátrico. É que os instrumentos diagnósticos estariam sendo aperfeiçoados, antes os transtornos seriam subdiagnosticados ou erradamente diagnosticados, e agora a gente está, né, fazendo jus ao que de fato existiria, a real dimensão dos quadros psiquiátricos na infância e na adolescência. Pois bem, você tem explicações alternativas, e são essas que eu vou explorar mais com vocês. Uma outra possibilidade, que algumas pessoas defendem, né, no campo do autismo, por exemplo, isso é um debate em aberto, né, que, de fato, pelo menos alguns quadros estariam aumentando,
que isso podia ser explicado tanto por fatores, né, do ambiente físico, quanto do ambiente sociocultural. Então, está aí uma outra possibilidade de explorar esse problema. Uma terceira resposta é de que, na verdade, tem havido uma variação artificial nos números, o que os epidemiologistas chamam de artifício epidemiológico, porque os critérios diagnósticos, e a gente vai ver isso um pouco, de vários transtornos, o autismo é um exemplo de novo, mas o TDAH também, eles vêm se alargando, eles vêm ficando, né, vai cabendo mais gente, adulto, adolescente e crianças, nesses diagnósticos, como o Nick falou, né, no caso do autismo, essa noção de um fenótipo amplo do autismo permite você identificar, né, e, às vezes, diagnosticar, de modo certo ou errado, é outra discussão, pessoas com pequenos traços de autismo, como autista. Então, essa é uma outra possibilidade para entender esse aumento, esses números que vão chegando aos 20%, como a gente viu no primeiro slide, de, num dado momento, crianças e adolescentes apresentarem algum tipo de, pelo menos, sintomas ou sinais que qualifiquem para um diagnóstico psiquiátrico. Por fim, uma outra explicação, que tem uma certa relação com a anterior, é que o que estaria acontecendo é que uma série de problemas sociais, familiares, pedagógicos, começam a ser entendidos como quadros médicos, eles começam a ser redescritos como problemas médicos, geralmente quadros patológicos, aos quais está anexado algum tipo de proposta de tratamento. Pois bem, é essa última hipótese, né, e um pouquinho da penúltima, que diz respeito ao tema da medicalização. Né, esse conceito é um conceito que hoje circula, enfim, muito, né, na academia, mas também nos serviços de atenção psicossocial, nas universidades, mas muitas vezes ele é usado de uma maneira frouxa. Geralmente, a noção de medicalização na cabeça das pessoas, vem associada a excesso de prescrição de medicamentos. Isso é só uma das faces do fenômeno da medicalização. Algumas pessoas até propõem que se mude o nome, né? Quando se está falando de remédio, se use o termo farmacologização, que seria um subtópico dentro do grande tema da medicalização. Então, medicalização é, digamos assim, uma certa lógica. É um processo pelo qual, eu estou pegando aqui o conceito do Peter Conrad, já tem uma tradição de discussão sobre medicalização, principalmente no mundo acadêmico, a partir dos anos 70, eu não vou retomar tudo isso, foi interessante para algum de vocês, a gente retoma no debate. O Conrad, que é um sociólogo da medicina americano, ele descreve que medicalização é um processo pelo qual fenômenos sociais ou subjetivos eles passam a ser descritos em linguagem médica. Eles passam a ser encarados como quadros patológicos, eles passam a se tornar passíveis de tratamento, de abordagens terapêuticas. Né? Então, há um vasto campo. Se vocês fizerem uma pesquisa simples no Google acadêmico, alguma base de dados, vocês vão ver pesquisas sobre medicalização de quase tudo. E não necessariamente, como o Conrad aponta, não necessariamente identificando a situação com quadro patológico. Você tem pesquisas, por exemplo, sobre medicalização do nascimento, medicalização do envelhecimento e morte, medicalização da sexualidade, ou seja, o processo pelo qual o campo médico, e aqui vale mais uma ressalva, né, o termo medicalização, muitas vezes, ele é criticado porque ele bota ênfase no campo médico exclusivamente, né? Ou seja, não é uma lógica que está presente, ela nasce no campo médico, mas ela não está presente só no campo médico. Né? Então, a gente pode tanto falar de medicalização, quanto também em algumas situações de psicologização. Tem alguns autores do campo que também preferem o termo patologização, para exatamente não ficar com essa ênfase no termo médico, mas é esse termo que é o mais usado e é esse que eu vou usar. Pois bem, mas então a gente precisa qualificar o debate sobre
medicalização, para que esse termo possa, de fato, dizer alguma coisa e não passe a ser uma noção frouxa para indicar coisas e fenômenos que nos desagradam, né? É mais do que isso e pode ser mais do que isso. Ou seja, a medicalização, né, não sendo vista como um fenômeno total, ela incide de maneira diferente dependendo do teu campo, do teu objeto de pesquisa. Por exemplo, no campo da psiquiatria, você tem alguns quadros que foram quase que totalmente medicalizados. Exemplo, aqui uma matéria de uns anos atrás, do portal do Senado, SUS oferecerá terapia completa para tratamento de transtorno bipolar. Aí, quando você abre a matéria, o que é terapia completa? Acesso aos medicamentos de última geração, né? Ou seja, aparentemente, isso já é a terapia completa, nenhum tipo de atenção, né, psicossocial que a gente faz no cotidiano e que inclui medicamento também, isso parece não fazer parte, né, da terapia completa para o transtorno bipolar. Então, está aí um exemplo de um quadro que já foi, né, praticamente totalmente coberto pelo discurso médico. Por outro lado, tem algumas outras situações, inclusive na infância, que elas são parcialmente medicalizadas. Dificuldade de aprendizagem, né? A gente sempre discute medicalização de problemas escolares, mas isso não é uma questão tratada exclusivamente pelo campo médico, psiquiátrico, psicológico, é tratado também pela pedagogia, educação e tal. Embora esses campos também tenham deixado infiltrar, às vezes, de uma maneira exagerada, o discurso, as categorias médicas e tal. Mesma coisa, problema de conduta. Problema de conduta tem diagnósticos sobre isso, tem uma tradição sobre estudo, né, no campo da psiquiatria das delinquências, né, o termo anterior que era usado, mas não é só o campo médico-psicológico que fala disso, né, tem todo um arcabouço jurídico que também trata desse assunto. Então, são situações onde você tem uma medicalização parcial. Às vezes, a gente entende melhor esse tema da medicalização com exemplos do percurso contrário, ou seja, a medicalização é um fenômeno bidirecional, então há também, geralmente, há mais medicalização do que desmedicalização, mas há exemplos históricos importantes de desmedicalização. 2 exemplos. Está aqui um. Isso é um catálogo francês do final do século XIX, anunciando aparelhos contra o onanismo, aparelhos contra a masturbação, versão feminina, versão masculina. A gente não sabe se tem plus size, king size, PG, mas isso não importa. Ou seja, no final do século XIX, toda a literatura médica, não só a literatura psiquiátrica, entendia a masturbação como uma patologia em 2 níveis. Ela era uma patologia porque ela era um desvio da finalidade sexual, né, do coito conjugal, e ela era uma patologia porque, no limite, em pessoas jovens, principalmente meninos, ela podia causar qualquer tipo de doença física ou psicológica. Era uma causa de qualquer coisa. Bem, passou, né, o século XX, veio psicanálise, veio movimento, né, feminista, mudança na visão da sexualidade, e pronto. Né, masturbação hoje, né, não sei, em algumas situações que às vezes nos chegam na clínica, muito precoce, enfim, ou em crianças com algum tipo de deficiência cognitiva, autista, mas tirando isso, né, a gente deixou de encarar masturbação como um problema médico em si. Então, a gente pode dizer que foi desmedicalizado. Um outro exemplo mais recente, também conhecido, é quando a Associação Psiquiátrica Americana retirou homossexualidade como um transtorno mental. Assim como, não é à toa que esse outro exemplo também é no campo da sexualidade, né, onde definição de limite entre normalidade e patologia não é uma questão simples. No campo da saúde mental, de uma maneira geral, não é, mas no campo da sexualidade, menos. Né? E, assim como no caso da masturbação, essa decisão de retirar
a homossexualidade como um transtorno mental, ela dependeu muito menos dos avanços internos do conhecimento médico e muito mais de pressão política e mudanças culturais. Foi um grupo de psiquiatras, psicanalistas gays e outros movimentos gays que começaram a fazer pressão para dizer que negócio é esse de colocar o modo como eu desfruto da minha sexualidade como uma doença psiquiátrica. Eles foram bem-sucedidos. Vocês verem como é que essas categorias, por mais que elas pareçam científicas, no fundo, elas são frutos de um certo consenso político. Ela foi retirada por voto, então teve gente que achou que sim, gente que achou que não, e essa mudança aconteceu. Então, esses são exemplos da seta no sentido contrário, para a gente entender que esse processo tem idas e vindas. Se alguém achar o Pablo por aí, diz que ele me prometeu um copo de água há mais ou menos 10 minutos. Minha boca já está seca. Olha só. Bem, voltando ao tema da infância. O tópico de medicalização na infância também é um tópico de estudo. Eu estou voltando aqui ao Peter Conrad, num livro até anterior dele, onde ele tenta identificar algumas populações de risco para o processo de medicalização, e ele vai dizer, olha, que em alguns grupos populacionais que são menos, para a gente usar um vocabulário de hoje em dia, são menos empoderados politicamente, socialmente, eles são mais vulneráveis a serem medicalizados. Criança é um desses grupos. Então, qual é a noção que, desde a modernidade, a gente entende por que a criança? Criança, para a gente, são pessoinhas imaturas, inocentes, dependentes, não são responsáveis, são alvo de ação de proteção no seu melhor interesse. Os comportamentos desviantes vão ser... Obrigado. Os comportamentos desviantes são descritos e classificados por nós, por nossas instituições. Eu acho que esse evento aqui é exatamente na contribuição para dar uma virada nisso, mas na construção das classificações. Pouca voz é dada para as crianças, pouca voz é dada para os autistas. Então, esse tema, ou seja, a intensidade desse processo de medicalização, psicologização, patologização na infância é até mais intenso do que no campo dos adultos, exatamente porque a criança faz parte de uma população mais vulnerável. Muito bem. Oba, agora chegou bastante. Obrigado. Agora pode parar. Olha só, como é que vamos então chegar um pouquinho mais perto do nosso assunto. Vamos ver, um dos aspectos dessa discussão é exatamente como é que a gente classifica transtornos mentais na infância e adolescência. É claro que isso não é uma questão só para esse campo, a gente não percebe, a gente classifica tudo na vida, a gente se aproxima, uma mínima capacidade de generalização, a gente já está classificando, distinguindo grupo, distinguindo subgrupo. O campo médico e o campo psiquiátrico faz isso com uma intensidade ainda maior. Se a gente for seguir, então, rapidamente, as duas classificações internacionais mais importantes, tem uma classificação francesa também de transtornos mentais na infância, mas tem um impacto mais em um determinado grupo na França. Os manuais da Associação Psiquiátrica Americana mostram como é que a infância, a criança, foi entrando dentro do discurso psiquiátrico. Então, se a gente pegar o DSM-1, é dos anos 50, praticamente não aparece criança. A criança aparece, mas aparece muito pouco. E isso talvez reflita o fato de que, naquele momento, um campo da psiquiatria infantil, da saúde mental infantil, ele tinha acabado de se constituir em alguns países e nem existia em outros. Era um campo ainda muito... Esse campo ainda não fez 100 anos, enquanto a psiquiatria já tem 200 e pouco. Então, o impacto, a preocupação com a questão do sofrimento e da psicopatologia na infância, pelos psiquiatras, ainda era muito pequena. Então, basicamente, você só tinha, dentro da esquizofrenia, a noção de reação esquizofrênica tipo infantil e reações de ajustamento na infância e na adolescência, além do diagnóstico de retardo mental, que não é especificamente infantil, mas que estava lá também.
Na segunda edição do manual, você já, 16 anos depois, a coisa muda de figura. Você já tem, a cada edição também, um outro fenômeno, o número de diagnósticos vai aumentando. No início eram 100 e poucos, dessa aqui já é em torno de 200, e isso também atinge o campo da infância. Então, nesse primeiro momento, você já tem uma categoria, transtornos de comportamento na infância e adolescência, reação hipercinética, que era o avô do TDAH, uma série de outros diagnósticos, embora você também tivesse outras categorias que estavam meio que tinham a ver com infância, mas estavam meio que espalhadas pelos outros tópicos pelos outros grupos do DSM-2. Mas, de fato, a criança, o reconhecimento de que a criança pode adoecer mentalmente, ele já começa a estar presente, e como quase tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é exatamente esse, de dar visibilidade ao fato de que criança pode, sim, adoecer mentalmente, tem sofrimento, pode precisar de cuidado. O lado mais problemático é exatamente o tema da nossa fala, a ampliação, muitas vezes, com poucos critérios, do campo das patologias, transformando no limite qualquer tipo de comportamento desviante ou problema em doença mental. Bem, o DSM-3, que é considerado o ponto de virada da psiquiatria americana, até o vou voltar um pouquinho, até o DSM-2, e que não tinham esse impacto mundial que as últimas edições têm, até o DSM-2, a influência da lógica psicanalítica, da maneira como a cultura americana absorveu a psicanálise dentro da chamada psiquiatria psicodinâmica, ela estava bastante presente nas páginas, tanto da primeira quanto da segunda edição. Esse próprio termo reação, que aparece mais no DSM-1, mas também aparece bastante no DSM-2, principalmente no que se refere à infância, era fruto de uma concepção que até certo ponto tinha uma influência psicodinâmica, de que os quadros, desde psicose até enurese, eram uma reação da criança a fatores adversos do seu ambiente. Pois bem, esse tipo de noção ele desaparece a partir dos anos 80, o DSM-3 foi um marco, a ideia de que vamos produzir uma classificação com a mesma lógica das outras especialidades médicas, produzindo, então, uma classificação que teria como princípio ser objetiva, descritiva, ateórica. E, na verdade, quando a gente vê que, no fundo, a preocupação é de ser contra-teórica, o objetivo era exatamente afastar o campo da psiquiatria norte-americana da forte influência psicanalítica e se aproximar, tem toda uma busca, então, aqui de legitimidade do campo psiquiátrico frente às outras disciplinas, às outras especialidades da medicina, o produto final foi que esses conceitos, neurose, histeria, psicose infantil, eles começam a desaparecer da classificação norte-americana. Na classificação norte-americana, no DSM-3, tem uma outra coisa importante. Esse grupo de transtornos específicos da infância, eles passam a ser a abertura do manual. Antes eles estavam lá no final, ou estavam misturados no meio, eles estão agora no início, são o carro-chefe do manual, que tentava organizar as psicopatologias em geral de uma maneira cronológica. Então, eles já mudam de estatuto, mudam de figura, ganham um destaque ainda maior, como eu disse, com efeitos positivos e negativos. Como os diagnósticos aumentam ainda mais em número, surge o DDA, o distúrbio do déficit de atenção, tinha só esse nome lá, surgem a incorporação do autismo como transtorno invasivo ou global do desenvolvimento, antes até o DSM-2 não estava incluído, e uma série de outros diagnósticos tentando dar conta da multiplicidade de manifestações de sofrimento ou de psicopatologia na infância e na adolescência.
Bem, o DSM-4 de 94 muda pouco, ele mantém essa categoria especificamente, esse grupo, né, especificamente infanto-juvenil, assim como, né, o DS, como eu mostrei para vocês, né, do DSM-2, você tem um grupo infanto-juvenil, mas você tem outros diagnósticos dispersos em outras categorias. A partir do DSM-3, né, quase todos os diagnósticos infantis estão num grupo específico, ou seja, né, o investimento é em entender e estudar, mesmo que dentro de uma lógica qual a gente tem crítica, mas entender e estudar o que seriam as peculiaridades do adoecimento mental na infância, da psicopatologia na infância como um campo com as suas especificidades, né? Então, está quase tudo aí, no DSM-4 também está quase tudo relacionado à infância, está nesse grupo. E duas coisas importantes é que o DDA se torna TDAH, na verdade já era assim desde uma revisão da terceira edição, e é aqui que aparece a síndrome de Asperger, né, que não fazia parte dos manuais psiquiátricos, não estava incluída em nenhum lugar, passa a ser mais um subtranstorno dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Pois bem, vamos voltar ir para a CID agora, para depois a gente ir para o DSM-5 e a CID-10. Olha só que curioso. Aí, né, já nos anos 60, a CID-8, a CID, bem, só uma diferenciação em relação aos dois manuais. Enquanto o manual da Associação Psiquiátrica Americana, né, que hoje influenciou o mundo inteiro, ele é um manual especificamente psiquiátrico, a CID não. Né? A CID classifica tudo, né? Ortopedia, endocrinologia, né? E tem um capítulo da infância e da adolescência. A CID-8, ela, basicamente, tirando o retardo mental, ela só tinha uma categoria que dizia respeito à infância. O resto, tudo, se não for retardo mental, tudo tinha que ser descrito como distúrbio de conduta na infância. Ponto. Nada além. Já na CID-9, né, do final dos anos 70, você já tem, né, uma série de diagnósticos. O autismo, né, aqui ainda estava para a Organização Mundial de Saúde, que é quem produz a CID. O autismo era considerado um quadro psicótico, né, e aqui uma série de outros diagnósticos. Bem, chegamos então ao manual que quem trabalha no campo da saúde e da saúde mental, a gente é mais íntimo, né, não vou perder muito tempo, é a CID-10. A partir desse momento, na verdade, a partir dos anos 80, mas principalmente a partir desse momento, começa a ter uma convergência muito grande, uma semelhança muito grande entre o DSM e a CID. Né? Os grupos que produzem um e outro, eles interagem, né, eles trocam informações, de tal maneira, então, que a CID começa a ficar muito parecida com o DSM, né? E quando a gente lê, é muito curioso isso, porque, né, a gente, na prática do serviço de saúde, a gente, quando precisa codifica pela CID-10, mas quando a gente vai ler bibliografia, principalmente internacional, mas também nacional, sobre transtorno mental, parece que a classificação mundial é o DSM, é a classificação americana, tamanho, o impacto e como isso penetrou no mundo inteiro de maneira geral. Então, na CID-8, a gente já começa, na CID-10, né, você tem um grupo, né, ou seja, toda essa preocupação de tentar descrever com as especificidades, as peculiaridades do adoecimento mental na faixa etária infanto-juvenil. Então, você tem o grupo dos transtornos do desenvolvimento psicológico, dos transtornos emocionais e comportamentais na infância, né? Então, desenvolvimento psicológico incluindo os transtornos autistas, invasivos de desenvolvimento, transtorno de habilidade escolar, etc. O grupo de transtornos emocionais com início na infância e adolescência, desde transtorno hipercinético, de conduta emocional, tique, uma série de outros sintomas específicos. Pois bem, as coisas começam, então, embora tenha muita coisa semelhante, começa a haver uma modificação que, para quem pesquisa e trabalha no campo da saúde mental de criança e adolescente, ou áreas conexas, ela tem repercussões importantes. Tanto o DSM-5,
de 2013, né? Eu não botei a data aí, mas ele foi lançado há 6 anos. E depois, a gente vai ver, quanto à CID-11, elas criam um novo grupo chamado, ou pelo menos renomeiam, um grupo chamado transtornos do neurodesenvolvimento. Essa descrição não existia antes. Isso não é sem consequências, isso é reflexo do impacto, né, a partir do momento que a psiquiatria e a psiquiatria infantil elas vão se afastando da sua proximidade com várias das ciências sociais e humanas, né, filosofia, sociologia, antropologia, psicanálise, psicologia de uma maneira geral, fenomenologia, e elas passa a se aproximar mais do referencial biomédico, né? A neurociência passa a ser o ideal do próprio campo psiquiátrico. Então, ao termo desenvolvimento aparece, né, o termo, é somado o termo neuro, né, e hoje, né, vocês já viram na outra apresentação, né, o quanto o termo neuro está em tudo, neurotípico, neuroatípico, né, então, enfim, a minha impressão é de que se você estiver querendo um financiamento de pesquisa, quiser aumentar a chance de financiamento, bota neuro associado a alguma coisa, as suas chances, né, de maneira adequada, ou não, claro que tem pesquisas onde o termo se adequa, mas, independente disso, as chances de ter financiamento devem aumentar em uns 30%, mais ou menos. Mas, olhem só, então, você tem, né, sob essa noção de transtorno do neurodesenvolvimento, você tem né, o antigo retardo mental, deficiências intelectuais, o autismo, um monte de coisa muito diferente, né, transtorno do espectro do autista, TDAH, tiques, tudo fazendo parte dessa lógica do neurodesenvolvimento. E o que acontece? Os outros quadros infanto-juvenis, e a CID vai fazer a mesma coisa, os outros quadros infanto-juvenis, que antes estavam agrupados numa categoria específica, eles voltam a ficar dispersos. Então, se você procurar transtorno de ansiedade de separação em alguma outra classe, né, num grupo infanto-juvenil da classificação, você não vai encontrar. Você tem que ir no grupo de transtornos de ansiedade, tanto do adulto, quanto do adolescente, quanto da criança. Isso tem uma importância não só pelo acréscimo da noção do neuro, né, ou seja, a busca pela etiologia, pela causa última dos distúrbios mentais no cérebro, né, e a diminuição da ênfase. A questão não é deixar o cérebro de lado, né, tentar entender como é que o cérebro e cultura e sociedade e relação da criança com a família e com a escola, como é que essas coisas, né, se comunicam. Mas a tendência é uma tendência cada vez mais reducionista, onde, né, antes onde se falava de criança, dinâmica familiar, dinâmica inconsciente, isso tudo, né, deixado nas classificações, acaba sendo deixado de lado, e a noção de transtornos de origem cerebral, ela se intensifica. Então, veja bem, a partir de agora, não há mais uma categoria, um grupo de transtornos infanto-juvenis nas classificações, né? O mais próximo que tem é transtornos do neurodesenvolvimento, mas toda a ideia por trás disso é tentar estudar, né, os quadros de uma maneira longitudinal, né, ou seja, desde o início da vida até a velhice, e com isso, embora isso possa ter algumas vantagens, de fato, né, algumas transições entre faixa etária são puramente convencionais, né, mas a gente perde essa possibilidade de entender a particularidade do sofrimento infantil, pelo menos se a gente usa só esses manuais como referência teórica da gente. Claro que a gente sabe que não é para fazer isso. Pois bem, mais uma coisa em relação ao DSM-5. Ele, quase que do nada, cria um novo diagnóstico. Né? A gente, em relação por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, ao TDAH, a gente não pode dizer que foi do nada. Né? Tem história de transtorno de reação hipercinética, transtorno hipercinético, disfunção cerebral mínima e tal. Né? Aqui não. Né? Aqui o que aconteceu foi, só para vocês entenderem o contexto, o que aconteceu foi o seguinte:
E quem narra bem isso é o Allen Francis, o organizador do DSM-4, o psiquiatra que tem sido crítico da própria psiquiatria americana, já teve no Brasil, tem um livro chamado Voltando ao Normal, que foi a tradução em português, é extremamente recomendável. E o que ele mostra é isso. Houve, entre 93 e 2003, o diagnóstico de transtorno bipolar na infância, que basicamente não existia até os anos 80, 90, início, ele aumentou 45 vezes nos Estados Unidos. Isso começou a ser alvo de muita preocupação, né, porque o aumento do diagnóstico geralmente corresponde ao aumento da prescrição de remédio, muitas vezes para crianças muito pequenas. Né? Então, às vezes, crianças de 6 anos, muito irritadas, explosivas, iam no médico e ele dizia, não, a sua criança é bipolar. Né? E isso cai, porque o diagnóstico de bipolaridade, em princípio, é uma sentença de um quadro que vai acompanhar com idas e vindas, né, geralmente até o final da vida. O que eles começaram a ver? Eles começaram a ver que essa multidão, esse exército de crianças supostamente bipolares, à medida que elas iam crescendo e eles iam acompanhando, elas não desenvolviam quadros tipicamente bipolares dos adultos. Né? Então, eles começam a fazer uma autocrítica, uma meia-culpa, mas eles são limitados pelo que eu chamo de armadilha nosológica, que é não conseguir pensar fora da lógica classificatória da psiquiatria, ou seja, achar que se tem alguma coisa que vai errado com uma criança ou na relação da criança com o outro, tem um transtorno mental envolvido. Então, na verdade, essa autocrítica é verdade. Estamos diagnosticando e medicando demais, não tem tanta criança bipolar assim. Isso é porque parte dessas crianças que a gente chamava de bipolar, segundo, né, continuando falando em nome deles, não são bipolares. Elas têm um outro transtorno que se chama TDDH, transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, né, para sanar um problema, cria-se uma outra categoria que diz respeito a isso, a crianças muito explosivas, né, irritáveis, agressivas, que entre esses episódios elas têm um humor triste, irritável, raivoso. Não é? Algum de vocês poderia dizer, não, mas é de verdade, eu conheço algumas crianças que têm esse perfil. Né? Ok, né? A gente não está... O fenômeno existe, né? Mas será que isso corresponde sempre? Né? Porque essas categorias têm essa... isso é inevitável, essa pretensão universalizante. Né? Então, apresentou esse padrão de comportamento, tem esse transtorno psiquiátrico. Será que dizer que crianças assim têm TDDH ajuda a gente a entender melhor o comportamento dela, os episódios, enfim, né, a dinâmica interna e exterior dela? Provavelmente não. Né? Pois bem, na CID-11, né, a CID, como eu falei, né, vem seguindo os passos da Associação Psiquiátrica Americana. Então, você tem o capítulo, ó, de novo, né, a importância disso, o capítulo que chamava na CID-10, como é que chama? Está na capa. Né? O capítulo é o capítulo de transtornos mentais do comportamento. Agora chama capítulo dos transtornos mentais do comportamento e neurodesenvolvimento. Né? E, então, inclui a mesma categoria do DSM-5, então, pequenas diferenças. As outras categorias também ficam dispersas nos mesmos grupos dos transtornos, digamos, adultos. Tem uma novidade, né? Ele não incluiu esse transtorno TDDH, transtorno disruptivo de desregulação do humor, mas incluiu o gaming disorder, o distúrbio do excesso, do uso excessivo de videogames. Tem uma curiosidade, tem 2 subtipos, predominantemente online e predominantemente offline. Esse processo de classificando até o último estágio. Mas isso tem dentro da racionalidade da classificação, isso tem uma lógica. Né? Pessoas que há relatos de pessoas que, e aí usando, que jogam online, né? Então o jogo, no limite, nunca para, e que essas pessoas, às vezes, preferem usar fralda para não precisar ir ao banheiro. Adultos preferem usar fralda para não precisar ir ao banheiro, para continuar jogando. Então, é isso que justifica essa divisão. Pois bem, eu acho que isso é um certo reconhecimento pela CID, né, de que há modos saudáveis e não saudáveis de se relacionar com jogos, né, jogos eletrônicos. Agora, será que isso corresponde, de fato, a uma nova doença? Né? Ou é só um conjunto de sinais e sintomas agrupados, ou é parte, a manifestação de outras
questões, né? Isso tudo quando a gente recebe esses adolescentes né, para atender, a gente se pergunta, né? Pois bem, qual foi, partindo aqui para um pedaço quase final da minha apresentação, qual foi, obviamente, a consequência, né, de uma série de mudanças, amplificação, multiplicação de diagnósticos, inclusive na infância e na adolescência, a consequência direta, que é outra face, né, do processo de medicalização, é a questão do uso de psicofármacos em crianças, né, que é claro que a gente sempre faz essa advertência, a ideia não é condenar o uso em si, eu uso quando acho, prescrevo quando acho necessário, né, mas você começa a ter um cenário. Olha, isso daqui é um dado que saiu na imprensa americana de 2000, relativo a 2005, né, mostrando aqui o número de crianças, para quem está lá atrás deve estar um pouco mais difícil para ver, mas é só o tamanho, né, da bola. De 0 a 19 anos, o tamanho da bola, né, diz respeito ao tamanho, a maior ou menor dimensão do uso dessas substâncias. Então, remédios para TDAH, né, eram o principal... Opa, eu não queria fazer isso, não. O principal grupo, depois antidepressivos, né? Depois quase iguais anticonvulsivantes e antipsicóticos, um pouco menos ansiolíticos e remédios para dormir. Uma coisa importante também, né? Ou seja, um percentual que está aqui, que é quando tomado com outro medicamento psiquiátrico. Então, geralmente, o remédio para TDAH, em 28% dos casos, a criança toma outro, anticonvulsivante, 62%, antipsicótico, 86% dos casos, a criança está tomando algum outro medicamento também, né? Mostrando que essa questão da polifarmácia também é uma questão importante, a gente volta a isso depois. Também dado americano, um pouquinho depois, de 2009, mostrando agora um dado mais amplo, isso é mais interessante e mais importante para a gente ter uma visão não só do campo da psiquiatria. Aqui são os medicamentos em geral, aqui é por número de prescrição, para crianças e adolescentes, né? O tamanho também diz quanto maior, mais intenso. Então, olha, e os medicamentos psiquiátricos nos Estados Unidos só perdem para medicamentos para asma, né? Ou seja, a pesquisa é, o que as crianças tomam de remédio prescrito? Primeiro, remédio para asma, né? Depois, remédio para TDAH, depois, antidepressivo, depois, antipsicótico, depois vem antihipertensivo, remédio para dormir, remédio para diabetes não insulino dependente, remédios para colesterol alto. Então, isso mostra, né, que essa questão não é uma questão só local, é uma questão global. Os psicofármacos hoje, então, estão entre as classes de medicamentos que as crianças mais usam, né? Esse dado é só americano, mas provavelmente em boa parte do planeta. Pois bem, eu vou, né, como eu não vou poder falar de tudo isso, a gente deixa alguma coisa para o debate, eu vou me centrar, então, né, já que o que aparece aqui em primeiro lugar são remédios para TDAH, aqui também, depois dos remédios para asma, eu vou me centrar um pouquinho, né, vou usar o TDAH e o metilfenidato, né, a ritalina, como um certo estudo de caso dessa questão, não um estudo de caso clínico, né, mas um recorte dessa questão que eu tô descrevendo. Então, olha só, o metilfenidato, a ritalina, embora para algumas pessoas ela pareça, né, ser um reflexo do avanço das neurociências das últimas décadas, não é verdade, né? Ela já é uma substância que existia desde os anos 40. Nos anos 50, ela não era usada não tinha TDAH naquela época, né, mas ela não estava tão associada à reação hipercinética da infância, né? Ela é usada, por exemplo, né, aqui uma propaganda da Ciba, de uma senhorinha dizendo, né, alguém dizendo para ela, se a fadiga crônica e a depressão leve fazem as tarefas mais simples parecerem grandes, a ritalina alivia a crônica fadiga que deprime, e a fadiga crônica que deprime e a depressão leve que fadiga. Então, era esse, né, um dos alvos da publicidade da ritalina nos anos 50. Já nos anos 60 é que ela começa a ser associada e mais usada a transtornos de comportamento e outros transtornos infantis. Na verdade, embora esse diagnóstico não conste de nenhum DSM, nem do capítulo psiquiátrico da CID,
O diagnóstico, a chamada disfunção cerebral mínima, era o quadro mais associado com a prescrição, né, que ainda era num nível muito menor do que o atual, a prescrição de metilfenidato e de Ritalina. Nesse momento, começa a formar um agrupamento, né, onde é difícil a gente separar, né, ou seja, o diagnóstico, né, nesse caso ainda disfunção cerebral mínima, o medicamento e a questão escolar, né, tudo isso meio que associado nesse que a gente pode chamar de um fenômeno TDAH, veio o seu nome depois, né. Então, a própria, né, o Paul Vender, que é um pesquisador, que foi um pesquisador de disfunção cerebral mínima e depois de TDAH, ele diz que foi a reação das crianças a esses remédios, né, que fez com que se agrupasse sob esse diagnóstico um grupo heterogêneo de crianças. Ou seja, a partir desse momento, a relação entre a construção do diagnóstico e a resposta ao remédio, elas passam a ser quase que o mesmo fenômeno, né? Então, se alguém perguntasse o que naquela época, para o Vender, o que é disfunção cerebral mínima? Ele poderia dizer, não, disfunção cerebral mínima é tudo aquilo que responde à Ritalina e congêneres. Mas e o que responde à Ritalina e congêneres? Disfunção cerebral mínima. O raciocínio era totalmente circular, né, que não explicava muita coisa, mas isso, né, continua até hoje, né, e o que eu queria ressaltar aqui é essa relação, né, o TDAH se transformou basicamente num diagnóstico escolar, né, ou seja, com raríssimas exceções, né, as crianças que chegam aos serviços públicos ou consultórios privados, né, há alguma coisa que passa pela escola, em termos de comportamento ou de aprendizado, né, que com um efeito muito disruptivo na escola, na família ou no desempenho da própria criança, que leva a criança ao tratamento. Então, né, a publicidade, lá dos anos 70, já mostrava isso, né? Ou seja, a figura que eles escolheram foi de um garotinho hiperconcentrado, estudando. E isso não mudou de lá para cá, né? Eu trouxe algumas imagens de publicidade americana, porque lá você pode fazer publicidade direto, né, para o consumidor, então isso fica lá em revista, jornal, TV, o tempo todo, né? Está aqui, né, o propaganda do Concerta, que é o metilfenidato de longa ação, e exatamente, né, olha, qual é o ambiente, o menino está na sala de aula aqui também, com uma coisa, não está dando para vocês lerem, acho que nem quem está de perto, né, mas tem uma coisa importante aqui, eles descrevem duas trajetórias do menino, uma com o remédio e outra sem o remédio. A com, né, quem está descrevendo, é o laboratório. Se o menino toma o remédio, ele começa a tomar Concerta, ele vai para a biblioteca com um amigo, ele descobre quem foi George Washington, e ele faz... É isso que está escrito aqui. E ele faz a professora ficar orgulhosa. Ou seja, segundo a lógica do laboratório, o objetivo de se prescrever Concerta é fazer a professora ficar orgulhosa. Viu? Vocês já descobriram alguma coisa aqui que a gente não sabia. Mas e se ele não toma o remédio? Aí ele esquece a mochila no ônibus, ele briga com a irmã dele, ele nem sabe quem é George o quê, e a professora chama a mãe. Ou seja, então, objetivo da prescrição do remédio é que a professora não chame a mãe. Está aqui a escola de novo, né, o menino tomando Adderall, que é um remédio que existe nos Estados Unidos e outros países, mas não existe aqui. E qual é o resultado? Né? Ele consegue tirar um B+, né? E não tem remédio que faz a criança tirar nota, né? Você pode até ter consequências positivas, às vezes tem, mas você tem vários outros fatores intermediários até isso se transformar numa nota melhor, né? E usar esse remédio não é garantia de que você vai passar do D ou do C para o B ou para o A. E aqui também, né, o garotinho, parecido com aquela propaganda primeira lá em preto e branco, também tomando Ritalina, e a questão do foco, né, da concentração na escola, mostrando que é isso que está em jogo. Bem, em relação agora especificamente, né, a metilfenidato, isso é uma pesquisa da Nature com dados entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, de vários países, né, então mostrando que, embora esse seja um fenômeno made in USA, mas ele se
proliferou, né? Então, países como a Islândia, Suíça, né? O rosa era o consumo nos anos 90, no final dos anos 90, esse verde azulado aqui no início dos anos 2000. Então, né, em alguns países, né, olha o Reino Unido, que tinha um consumo relativamente baixo, e depois né, uma discrepância muito grande. A Espanha, aqui mais perto da gente, o Chile, estão mostrando como é que isso é um fenômeno global. Aqui no Brasil, a gente tem esse dado também produzido por uma pesquisadora lá do Instituto de Medicina Social da UERJ, mostrando que a gente teve, 10 anos depois, basicamente a mesma curva de aumento de prescrição que eles tiveram, né, de 775% entre 2003 e 2012, né, agora aqui no Brasil. Pois bem, agora sim, chegando perto do final, eu queria estar discutindo, então, um pouco é claro que eu sei que a composição de vocês é heterogênea, cada um tem um interesse específico nesse campo, a gente vai tentar dar conta disso no debate, na conversa, mas eu queria estar discutindo agora, né, botando os pés cada vez mais no Brasil, como é que essa questão tem se refletido no campo das políticas públicas, né? Vocês vão ter uma mesa à tarde, no final da tarde, com a Cristina Ventura, ela vai discutir uma série de questões ligadas à presença ou ausência da criança das políticas públicas, então isso já ela não vai apresentar esses dados, mas isso já é uma maneira de estar dialogando também com a apresentação dela mais à tarde, né? Então, essa questão, né, bem, como ela vai dizer hoje à tarde, vou dando um pequeno spoiler da apresentação dela, né? É claro, a criança vai ser incluída na agenda da saúde mental, né, muito tardiamente, mesmo dentro do movimento da reforma psiquiátrica. Criança nunca foi prioridade, então ela começa a aparecer 2000 e alguma coisa, aí começa a ter CAPSI aqui e ali, começam a ter preocupação, né, agora muito recente também, sobre saúde mental infantil na estratégia de saúde da família, ou seja, né, um panorama muito recente. E essa discussão também sobre medicalização, patologização, etc., ela também é ainda mais recente. Se a gente seguir os relatórios, vocês sabem, nós tivemos 4 conferências nacionais de saúde mental, né, 87, 92, 2001, 2010. Só na última é que aparece no relatório final esse tópico, enfrentar a prescrição indiscriminada de psicofármacos para criança e adolescente, através de ampla discussão sobre os riscos de medicalização dessa população. Vejam bem, não está dizendo abolir a prescrição, né, de medicamentos psiquiátricos para criança. Né? A questão da prescrição é indiscriminada. A ideia não é proscrever esses remédios, mas como e quando eles devem ser prescritos, né, e não proscritos. Você começa a ter também, isso eu acho importante, né, vocês são de várias áreas do país, você começa, então, a ter, né, a partir daí, a presença dessa questão em documentos públicos, documentos de gestão. Então, você tem, por exemplo, né, essas recomendações de 2015, se não me engano, recomendações do Ministério da Saúde para a adoção de práticas não medicalizantes, para a publicação de protocolos em relação à metilfenidato, excessiva medicalização de crianças e adolescentes, que foi inspirado num protocolo de Campinas e do município de São Paulo. Você tem uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde, né, a promoção de práticas não medicalizantes por profissionais e serviços de saúde, né, de modo a prevenir excessiva medicalização de crianças e adolescentes. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente também tem, né, uma resolução do final de 2015, dispõe sobre o direito das crianças e do adolescente não serem submetidos a excessiva medicalização, em especial no que concerne as questões de aprendizagem, comportamento e disciplina, ou seja, né, há disponível, é claro que isso tudo foi no contexto pré-golpe de 2016, então agora, né, essas questões estão em suspenso, mas existe normatização, existe discussão, acúmulo de discussão em relação à introdução dessa questão e à sustentação dessa questão nas políticas públicas, né? Um outro ponto aqui importante foi uma preocupação, a prescrição de medicamento psiquiátrico para adolescentes nos âmbitos do SINASE, né, do sistema socioeducativo. Isso
Isso também é uma questão que é difícil, né? Às vezes é um sistema muito fechado, que já tem seus próprios profissionais, né, e a interação com o Sistema Único de Saúde, com a rede de atenção psicossocial, não é muito grande. Então, você já começa, vou citar aqui uma pesquisa brasileira bem recente, né, de que há isso aqui foi uma pesquisa feita aqui perto, em Porto Alegre, em algumas unidades socioeducativas, mostrando o que a gente já ouve de outras fontes, ou seja, que uma vez dentro dessas unidades, o diagnóstico médico, né, muitas vezes é usado para explicar por que essa criança cometeu, esse adolescente cometeu o delito, né, como se a razão de tudo fosse a razão psiquiátrica, como a psiquiatria queria no início do século XX, né, prevenir a criminalidade, tratar a criminalidade como uma doença a ser prevenida. Então, mostrando aqui que 80% dos adolescentes internados receberam 1 a 3 diagnósticos, geralmente diagnóstico de transtorno de conduta, mas também transtorno decorrente do uso de substância psicoativa, transtorno de adaptação, e basicamente o mesmo número, né, 80 aqui, 82 aqui, receberam alguma medicação, muitos com 3 ou mais psicofármacos. Então, isso é uma questão, né, importante, eu não quis deixar de passar nisso também. Mas isso também é uma questão que a gente precisa olhar e discutir dentro do próprio sistema de atenção psicossocial, né? Ou seja, a gente só recentemente começa a ter publicação, discussão a respeito disso, né? O impacto dos diagnósticos e principalmente do uso de psicofármacos nos centros de atenção psicossocial, principalmente nos de criança e adolescente. Então, aqui, pesquisa em Capci de Fortaleza, 88,3% das crianças medicadas, um Capci no interior do Rio Grande do Sul, metade estava medicada, mas a média era de 4 fármacos por usuário, a média, né? Então, números maiores. Capci de Maceió, quase 100% usando medicamento, e a grande maioria usando mais de um fármaco. Esses são os dados do Rio de Janeiro, do Estado, de alguns, né, são anos um pouco diferentes, né, mas mostrando que isso é a percentual da clientela infanto-juvenil usando o psicofármaco, né, ela varia de 17% a 100%, né, ou seja, o que isso quer dizer? Tem alguns serviços onde todas as crianças estão medicadas e um outro serviço onde 17% das crianças estão medicadas, né. É difícil a gente discutir qual seria um número, é isso que a gente precisa avançar, né, não há ou pelo menos eu desconheço, um consenso em relação a qual é a faixa seria, né, mais razoável. Com certeza, 100% é muito, mas é provável que 17% seja pouco, né, dependendo da gravidade das crianças e adolescentes que esses serviços recebem. Quase finalizando. E isso é outra coisa importante, né? Embora muitas vezes a ênfase, né, seja na questão do metilfenidato, da Ritalina, quando a gente olha para dentro dos serviços de saúde, a Ritalina nem aparece, não é ela a questão. Entendeu? Os medicamentos mais usados nesse levantamento do Estado do Rio foi, né, risperidona, carbamazepina, ácido valproico, aldol, fluoxetina, né, eram essas as medicações que são mais usadas, mostrando que o debate tem que ir para além, tem que incorporar, mas tem que ir para além da questão TDAH metilfenidato. Aqui é uma pesquisa que nós fizemos em Capci, do Rio, em 2011, só com crianças com autismo, e o resultado, a informação que a gente colheu é que um pouco mais da metade das crianças com autismo estavam usando medicamento. E, curiosamente, uma pesquisa americana, também avaliando o serviço de saúde para autista lá, encontrou um número igual. 56% dos autistas nessa faixa etária estavam fazendo uso de medicação psiquiátrica, mas, como eu disse, né, esse é um debate ainda que está começando agora, né? Como é que a prescrição de medicamento, se ela é ou não articulada com as outras intervenções psicossociais, né? Porque é isso que a gente defende, ou aquele fulaninho está só tomando remédio e é o único tratamento que ele tem, né, que ele tem acesso. Então, qual seria um percentual razoável, uma faixa, né, que a gente deveria buscar alcançar para não ser nem de mais nem de menos? Isso tudo é um debate que a gente vai ter que fazer. Para finalizar mesmo,
Então, o que eu quis, né, na verdade, eu sei que deixei muita coisa de fora, o que eu acho é isso, né? O tema da medicalização, pelo menos em nós, né, nos segmentos mais críticos, ele é um tema que já é bastante presente, mas a gente precisa dar um passo além, a gente precisa qualificar melhor essa discussão, senão, né, tudo vira medicalização, e quando tudo é medicalização, nada é medicalização, tanto faz. Então, a gente precisa articular o debate sobre a medicalização dos problemas, né, da escola, com a discussão sobre o uso de medicamentos em espaços institucionais e nos próprios serviços da atenção psicossocial, da RAPS ou de outros serviços também. É claro, né, como eu tentei mostrar, quando a questão é mais comportamento e desempenho na escola, a questão do TDAH e do metilfenidato se destacam. Quando a ênfase é outra, é o uso, né, por crianças e adolescentes em conflito com a lei, né, ou dos próprios serviços de saúde, a questão já não é tanto TDAH e metilfenidato, embora isso também apareça nos serviços. Então, a gente precisa, né, abordar as diversas faces da medicalização, entendendo isso também é importante, né? Por isso que o discurso da medicalização não pode ser o mesmo para todo lugar e todo momento. A gente pode encontrar em territórios um do lado do outro, onde há, de fato, um excesso de diagnóstico de psicofármaco, né, um tratamento que é feito de uma maneira pouco interdisciplinar, mas pode ser que um território do lado não tenha absolutamente nada, nem remédio, não tenha acesso a nada, nem remédio, né? E aí a discussão, não é que a discussão sobre medicalização não se coloca, mas ela se coloca de outra maneira, né? Então, a gente precisa, né, isso não é fácil, mas acho que é uma tarefa, né, para aí vocês voltando para as suas cidades, né, e a partir do lugar que vocês, do mandato clínico, social, pedagógico que vocês têm, a gente, né, sempre se abordar esse tema se perguntando, tá, mas medicalização de quais crianças? Tem algum recorte de gênero? Né? É a mesma coisa em menino e menina? Provavelmente não. A ênfase o quê? A gente está falando de medicalização do desempenho escolar, a gente está falando de condutas sociais desviantes ou de outra coisa. Há recorte de classe? Provavelmente sim. De quais territórios, né? A gente está falando, quais são as peculiaridades dos territórios que implicam também em modificações na questão da medicalização. É a mesma coisa se a criança está na comunidade ou está em algum tipo de instituição fechada? Certamente não, né? É a mesma coisa nos CAPSI, na estratégia de saúde da família, nos ambulatórios de especialidades, né? Também não, ele acontece de maneiras diferentes. A rede mesmo, né, quem frequenta a rede pública de saúde em relação a quem frequenta, né, profissionais de seguro-saúde ou da saúde privada paga no próprio bolso, né, essas vão ser questões diferentes que vão aparecer. A mesma coisa em relação ao cenário em escola pública e escola privada, né, até porque costuma ter um recorte territorial, recorte de classe social. Então, isso tudo, né, interage para que a questão da discussão da medicalização fique mais difícil, né, mas também mais instigante, mais provocadora. Acho que a mensagem, eu não queria terminar sem deixar de passar essa mensagem, né? Eu, de fato, acredito que é possível a gente utilizar tanto o diagnóstico e psicofármaco de um modo que possa significar, né, para aquela criança, abertura de novas possibilidades de vida, superação de obstáculo e alívio de sofrimento, né, ou seja, é possível fazer um uso não medicalizante de diagnóstico e de remédio, né, e não, como a gente vê por aí, com esse objetivo de submeter a criança a padrões pré-definidos de conduta, uma adequação rígida à média das outras crianças, uma perseguição obstinada de ideais inatingíveis de normalidade, né? Não é esse, o nosso não pode ser esses últimos o nosso objetivo quando a gente decide por um diagnóstico ou toma uma decisão de prescrição medicamentosa. Já que eu comecei com a OMS, termino com a OMS. Esse também está lá disponível em várias línguas. Português nunca entra nessas coisas, né? Mas tem o espanhol está lá, para quem não lê em inglês. É um plano de ação, de ação em saúde mental, são recomendações da Organização Mundial de Saúde para o mundo todo, de 2013 a 2020, né, e eu traduzi aqui, então está lá, né, na página 16, eu fui aqui direto para esse ponto.
Crianças e adolescentes com transtornos mentais devem receber intervenção precoce por meio de intervenções psicossociais baseadas em evidências e outras intervenções não farmacológicas baseadas na comunidade, evitando a institucionalização e a medicalização. Então, a gente tem respaldo, inclusive, né, externo, para que a gente leve adiante toda essa reflexão que, de maneira alguma, como eu repeti, vou repetir de novo, não visa demonizar remédio, diagnóstico e a psiquiatria, mas, de fato, fazer valer o nosso mandato psicossocial, interdisciplinar, e que a gente possa estar avançando nisso.